Sei que as atletas estão precisando descansar, né? Agora. Queria agradecer o convite, né? O pessoal aqui da igreja. Eles não sabem o que eles fizeram, né? Agradecer a confiança, né? Porque você colocar o microfone na mão, né, de alguma pessoa que você não conhece direito, não confia, fica complicado, né? Então, queria agradecer a confiança da liderança de vocês. Então, gente, já dá para saber minha idade por esse crachá aqui, né? Ó, para enxergar de perto, né? Tem uma idade que não tem jeito mais. Eu não consigo mais viver sem isso aqui, né? Esse momento chega para todo mundo, tá, gente? Você que é novinha, está aí pensando, chega para todo mundo. Bom, hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história de câncer de mama, né? Que eu tive e eu creio que já estou completamente curada, em nome de Jesus. E hoje vou compartilhar um pouquinho com vocês. Como eu estava falando aqui com as líderes de vocês, né? Lá dentro, principalmente com a Érica. Eu não sei pregar, não sei ser pregadora, não sei falar com aquela coisa de pastora, sabe? Então, eu vou bater um papo com vocês hoje, tá? Inclusive, até se alguém tiver alguma dúvida ou quiser perguntar alguma coisa que tem a ver com o assunto, eu falava assim com as crianças quando eu dava aula, que tem a ver com o assunto, tá, gente? Pode perguntar. Então, hoje vou dividir um pouquinho com vocês essa história do diagnóstico, né, de câncer de mama. E eu queria começar falando, e esse versículo, né, está lá em Salmos, livro de Salmos 34. O justo passa por muitos sofrimentos, mas o Senhor o livra de todos eles. Me lembra aquela passagem também que Jesus mesmo falou, né? Que nós somos crentes, né, do Novo Testamento, mas Ele também deu essa garantia para a gente, que no mundo a gente ia ter o quê? Aflições, né? Mas a gente tinha que ter bom ânimo, ser animado, porque Ele venceu o mundo, né? E se Ele venceu e a gente está nele, a gente pode vencer também, amém? Bom, queria começar falando com vocês. Eu comecei essa história, né, de câncer de mama começou na minha vida em 2015. E como é que foi que começou isso? Foi meio por acaso, mas a gente sabe que não foi por acaso, foi Deus que me levou a ter esse diagnóstico assim. Bom, eu em julho de 2015, eu fiz... Acho que eu mesmo tenho que ir passando, né, gente? Julho de 2015, eu fiz a minha primeira mamografia. Estava com 41 anos, continuo com 41 anos até hoje. Gente, tá bom, 41, né? Mas ficar contando depois, eu acho que não tem necessidade, né? Então, fiz a primeira mamografia porque eu sempre fui meio desligada, assim, com essas coisas de saúde, sendo bem sincera com vocês. Sabe aquelas coisas assim que nem passam na sua cabeça? Que pode acontecer, que... Nem sonhava, gente. Eu não tenho ninguém, caso de câncer na minha família, não tenho ninguém. Eu tive um tempo atrás a experiência de conhecer, né, um pouco o que era o câncer com a minha cunhada Nádia, que eu não sei se vocês conheceram ela, alguns de vocês conheceram ela. Só que o câncer de mama é totalmente diferente, né? Ela sofreu bastante, mas também foi uma vitória ali na vida dela. As pessoas podem até achar assim, mas ela morreu. Gente, quando o médico deu o diagnóstico, ela tinha 6 meses de vida. Eles falaram isso. Você tem 6 meses de vida. E ela falou, não aceito isso. Quem decide o fim dos meus dias é o Senhor, né? E ela viveu mais 9 anos depois desse diagnóstico. Lutando, e conseguiu lutar durante 9 anos. Conseguiu ver várias coisas com as filhas dela. Então, eu acredito que ela foi uma vencedora, sim. Que depois que você recebe uma sentença dessa, né, de morte, é complicado, né? Mas ela foi muito, muito guerreira mesmo. Então, eu fiz essa mamografia em julho.
Aí você vê como é que a pessoa é organizada. Olha quando é que eu fui buscar o exame. Em setembro. E por que eu fui buscar esse exame em setembro? Eu tinha esquecido completamente que eu tinha feito esse exame. E eu fui em setembro fazer um exame de coluna, um exame de imagem de coluna, nada a ver. E eu fui no mesmo laboratório que eu fiz a mamografia. Quando eu estava lá na sala de espera, eu lembrei. Falei, gente, eu fiz uma mamografia, tem que pegar aqui o resultado. Lembrei assim. Isso foi em setembro. Eu nem lembrava que eu tinha feito. E fui lá e peguei, né? Busquei o exame. E quando eu abri, eu sempre abro meus exames e tal. Eu fui lendo, eu falei, gente, tem alguma coisa errada aqui. E aí fui imediatamente, entrei em contato com o meu médico, que, assim, é muito fácil o acesso a ele, está sempre disposto a me atender, que é o Dr. Google. Esse está sempre ali, né? 24 horas. E assim, Dr. Google tem vantagens e desvantagens, né? Porque assim, ou você não entende direito o que você está procurando ali, não consegue achar muita resposta, ou todas as coisas são assim, você vai morrer. Né? Ou você chega à conclusão de que você vai morrer. Então, eu fui dando uma olhada e tem uma classificação na mamografia que chama BIRADS, né? E o meu BIRADS, né? O meu exame tinha dado BIRADS 4C, que é bem grave. A classificação vai de 1 a 5. Então, o 5 é assim, já é certo que você tem um tumor maligno. O 4C é quase certo, está chegando ali, né? Eu comecei a ler no Google, falei assim, gente, como assim? E aí, imediatamente, entrei em contato com uma amiga que eu sabia que tinha tido um tumor na mama e liguei para ela para perguntar o que faz numa hora dessa, porque eu nem sabia. A gente acha que, às vezes, a gente é muito esperto, né? Tipo assim, gente, a pessoa mora no Rio de Janeiro, né? Tal, tem acesso à informação, às coisas. Gente, eu nem sabia que o médico que cuidava disso era mastologista. Eu achava que era ginecologista também. E aí, essa minha amiga falou, não, eu vou te passar o telefone da minha mastologista e você vai nela. Quando eu cheguei nela, e aí é a parte que eu quero que vocês prestem muita atenção. Ela é muito boa em reconhecer imagens. E no consultório ela tem uma ultrassom, que ela faz ali na hora. E ela já foi falando, né? E aí ela perguntou assim para mim, você fazia o autoexame? Aí eu, que é autoexame, né, gente? Porque eu só ouvia falar. E assim, gente, não precisa ficar fazendo isso. E eu nem sei fazer direito também. Como é que é esse negócio? Tem que ficar no banho e tal. Aí eu falei assim, olha, sendo sincera, não fazia autoexame. Nem lembrava disso. Não fazia parte da minha vida fazer autoexame, né? E ela começou a brigar comigo. Eu achei a médica assim, meio dura, naquele momento, assim, ela começou a brigar comigo, ela falou, olha, o que acontece? Me dá a sua mão aqui. Aí pegou minha mão, pegou aqui na mão esquerda, falou, você está sentindo aqui uma coisa dura? Aí eu falei, agora eu estou, né? Agora eu estou. Ela falou assim, então, se você estivesse fazendo o autoexame, a gente poderia descobrir isso bem no início e você não ia precisar passar por todo o tratamento que você vai precisar fazer. E eu, naquela época, assim, continuava muito ingênua em relação a essas coisas. Eu falei assim, mas o que será, né, que é o tratamento? É fazer uma cirurgia, e aí a gente vai ver o que vai precisar depois? Ela falou assim, não. No seu caso, você tem um tumor grandinho na mama, e os seus linfonodos da axila esquerda já estão também comprometidos. Aí eu fiquei assim, Aí ela foi me explicando, a gente vai ter que fazer uma cirurgia de mastectomia para poder retirar essa mama e também fazer o esvaziamento da axila.
Ela começou a me explicar. E, normalmente, o tratamento depois disso, da cirurgia, no seu caso, primeiro a cirurgia, cada caso é um caso, né, gente? Tem gente que primeiro faz o tratamento, depois vai para a cirurgia. Eu fiz assim. E ela foi me explicando que eu ia precisar fazer quimioterapia, radioterapia. Aí que, né, a palavra quimioterapia já dá uma balançada, porque eu lembrei como eu via a minha cunhada e como ela ficava depois de fazer as quimioterapias, né? Aí saí de lá um pouco preocupada, mas ainda com alguma esperança de que a biópsia não fosse dar positivo para malignidade. Mas, infelizmente, esse resultado veio positivo para malignidade, né? Então, ali, nesse momento, em outubro, o câncer de mama se tornou uma realidade para mim. Até ali, eu ainda não tinha contado para os meus filhos, para minha mãe, que mora fora, meus pais, meus irmãos, e eu estava só resolvendo ainda com o meu marido mesmo, né? Mas aí, quando eu falei assim, não, vou esperar chegar o resultado da biópsia. Quando chegar o resultado da biópsia, aí a gente fala com as pessoas. E no dia que saiu o resultado da biópsia, eu fiquei muito triste, gente. Não vou falar para vocês que eu sou uma super mulher, super forte. Primeiro que eu sempre me achei mole pra caramba. Mole, não tenho força para sentir dor, gente. Né? Eu ficava assim, tem que tomar injeção? Já não quero, mas não gosto. Né? Eu sou mole, eu escolhi ter o filho cesariana, porque eu tive medo de sentir dor. Meu primeiro filho nasceu bem grandinho, né? Aí, quando eu estava para ter, eu ainda não tinha definido que ia ser cesariana, eu queria que ele nascesse no dia que ele quisesse. Mas, quando eu estava para definir, eu falei assim, quer saber? Lembrei da ultrassom, que ele estava grandão. Eu falei, não, bora para cesariana. Ele nasceu com 4,250, 53 centímetros. Eu acho que eu fiz uma boa escolha. Eu acho. Então, assim, tudo que eu podia fazer para não sentir dor, eu fazia. Né? E quando chegou esse resultado da biópsia positivo, né, para ser maligno, foi no mesmo dia que estava tendo um congresso da Escola Bíblica Atos, que eu não sei acho que todo mundo conhece, né? Já ouviu falar. E foi um congresso que, naquele ano, foi num hotel da Barra, e a gente se preparou para ir. Tínhamos já feito a inscrição, a gente ia. Eu falei, não, eu vou assim mesmo. Tive o meu momento do choro, ali de tarde, em casa, sozinha. Dei uma chorada boa e me arrumei e fui para o congresso. E, chegando lá, tinha um pastor convidado, que eu nem sei o nome dele, gente. Agora que eu fui tentar relembrar, eu não lembro mais o nome dele. E ele estava pregando, e chegou o momento da ministração. Ele contou a história dele, que ele tinha andado com Kenneth Hagin, e tinha muito essa coisa da unção, da cura e parará. E eu sempre fui muito tímida. Eu estou aqui hoje, assim, porque já melhorei muito, 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 mas ainda estou nervosa, tá? É que eu disfarço bem. Ou não, nem estou disfarçando, né? Mais ou menos. Então, quando ele foi falando essas coisas, e eu senti muito no meu coração assim, pede para ele orar por você. Só que eu estava assim, sentada ali, morrendo de vergonha. Como é que eu vou chegar lá, na frente, para falar? Ele está orando por todo mundo e tal, né? Não sei o quê. Eu vou chegar lá, querer um tratamento VIP, e todo mundo vai olhar para mim, e não sei o quê. Só que, assim, eu tive que vencer isso. Eu já tive outras situações, assim, que eu perdi algumas coisas por causa de timidez. Mas, nesse dia, eu encarei, enfrentei, e fui conversar com a esposa de um pastor lá,
Só que foi muito engraçado, né? No meio do barulho da oração, eu cheguei no ouvido dela e falei assim, ela não sabia de nada. Eu falei assim, olha só, eu preciso que o pastor, aquele lá, ore por mim. Porque eu acabei de descobrir o diagnóstico, estou com câncer de mama, tá? Então fala lá com ele, rapidinho, vai lá, vai lá. Aí ela ficou assim, quê? E ela ainda é tia, né, do meu marido. Então, muito próxima da gente, né, a Denise. Pastora Denise, lá da Igreja da Barra, Nova. E aí, eu passei na frente, ela pegou assim, não, vem aqui agora. Pegou na minha mão e me levou lá na frente para o pastor orar para mim, por mim. Aí, alguém tirou essa foto do momento. E naquele dia ali, a oração que ele fez, eu criei que Deus estaria no controle de tudo, que ia ficar tudo bem. Sabe quando você tem aquele momento assim com Deus, que Deus coloca uma paz no seu coração? E ele falou uma coisa para mim que eu achei bem interessante. Depois, a gente conversando, gente, como é que eu não sei o nome do homem, né? Conversei com ele, sentei para comer com ele tudo. Não lembro o nome dele. Ele falando assim, ele falou para mim, e eu achei bem interessante a fala dele, porque me lembrou a fala de Maria com Jesus. Ele falou assim para mim, você vai fazer tudo que os médicos mandarem você fazer. Aí eu falei assim, tá bom, pode deixar, eu vou ser obediente. E nesse dia aí que começou o meu processo, né, de crer que Deus estava no controle e que Deus ia estar comigo, apesar de tudo e passando por tudo que eu viria a passar. Em setembro de 2015, né, antes ainda de ter o resultado final da biópsia, eu comemorei 20 anos de casado. Já tínhamos passagem comprada para viajar, e eu e meu marido, né? E nós fomos assim mesmo. Eu saí lá do consultório, perguntei à médica, posso viajar? Eu estou marcada para viajar esse mês, ainda em setembro, né? Para comemorar aniversário. Falou assim, não, pode. Quando é que você quer ser operada? Eu falei, olha, se eu puder esperar até lá, eu prefiro esperar até as férias dos meus filhos, que vai ficar mais fácil para mim, botar na minha agenda lá, uma mastectomia hoje, né? Fica mais tranquilinho. Então, ela marcou em dezembro, em 21 de dezembro eu estava operando. E eu fui para lá, fui para a cirurgia tranquila, porque eu sempre tive essa certeza. Eu nunca tive medo de morrer naquele momento. Nunca tive. Em nenhum momento da história toda que eu passei, em nenhum momento passou pela minha cabeça essa questão de morte. Em nenhum momento. Eu só pedi a Deus força para passar pelo que eu precisava passar. E quando eu cheguei lá, sabe quando vem caindo a ficha assim? Eu fiquei muito triste, porque eu fiquei pensando, gente, eu estou vindo aqui para tirar uma parte do meu corpo, que eu não vou ter mais. Sabe, né? Ficou vindo aquela coisa assim. Eu falei, caramba, e como é que vai ser depois? Porque essa coisa da mama, gente, a mama é o feminino, né? Ela que faz a diferença, assim, toda, né? Na silhueta feminina, né? E depois que eu fiquei pensando, como é que vai ser isso? Mas, graças a Deus, a cirurgia foi tudo bem, um sucesso e tal. E, no mesmo momento, eu coloquei um expansor. O que é um expansor? É uma prótese provisória, mais ou menos isso, né? Que você coloca no seio, que você vai precisar ficar enchendo com um líquido ali durante um tempo para poder ir estendendo a pele, para depois você colocar uma prótese definitiva. E eu coloquei isso, eles falam que é mastectomia radical com reconstrução imediata, alguma coisa assim. Foi isso que eu fiz. Mas não é a reconstrução, é a colocação desse expansor. E comecei em janeiro, passei Natal ainda estava com dreno ainda.
os drenos da cirurgia, né? Gente, eu odeio dreno. Odeio dreno, odeio. Só de não tomar banho sem lavar a cabeça já me dá um nervoso, né? Então, ter que ficar com aqueles drenos ali. Em dezembro, no Rio de Janeiro, gente, não foi mole, mas passou também. E conforme eu for contando aqui a história, eu fui vendo assim, né? Que eu fui tentando lembrar de tudo, momentos e datas, mas eu não queria passar para vocês que só aconteceu coisas ruins, desgraça. Isso não é um testemunho, isso é um testemunho, né, gente? Não. Eu vou colocar também que a vida continuou. Enquanto eu estava em tratamento, eu não parei. O que eu conseguia fazer, eu fazia, né? O que no momento eu conseguia fazer, eu ia até aquele lugar para fazer. Então, eu comecei a quimioterapia, que durou de janeiro a julho. Foram 16 sessões de quimioterapia. 4 da vermelha. Quem aqui já tem ou tem algum conhecimento ou já teve mesmo tratamento de quimioterapia, câncer, ou conhece alguém muito próximo, né? É brabo, né? Faz o quê? Uhum. Ai, que bom. Olha, gente, essa tal da vermelha é só a coloração mesmo, né, do remédio, vamos dizer assim, que é colocado, né, para dentro. E ela realmente, ela é punk, ela vem que vem. A primeira sessão, beleza, e aí depois, uns dias depois, vem aquela caída, né? De fadiga demais, tudo que eu ia fazer eu ficava com falta de ar, e eu lembro que às vezes eu ia para a igreja, mas eu não conseguia ficar muito tempo em pé, e eu não conseguia cantar as músicas, porque eu ficava com falta de ar o tempo todo. Então eu não cantava, eu só ficava lá assim, né? Amando de estar na igreja, tipo assim, não, eu estou aqui, hoje eu estou bem, eu estou legal, eu vou para a igreja. Hoje eu estou bem, estou legal, vou trabalhar. Para quem não sabe, eu sou psicóloga e eu atendo em consultório também. E eu atendi mesmo durante o tratamento. E eu escolhi também fazer um uso de uma touca que congela o couro cabeludo. Vocês já ouviram falar disso? Agora está ficando um pouquinho mais comum, né? Mas quando eu fiz em 2016, que foi em janeiro que eu comecei, né? A clínica que eu fui foi a primeira clínica aqui do Rio que fazia esse tratamento. A touca gelada, que eles chamam, é o quê? É para, supostamente, né, segurar o seu cabelo, para não cair e você não ficar completamente careca. E depois da primeira ou da segunda, contar que é uma parte muito boa, que eu me lembrando, né? E é tão bom a gente ir lembrando das coisas que Deus vai fazendo, né? Mesmo no meio das dificuldades. Um dia, antes da segunda quimioterapia, eu arrumando uns papéis em casa, aquela coisa de jogar papel fora, né? Aquela papelada que às vezes fica. Achei um papel do banco, assim, do nada. E eu resolvi ler. Era uma coisa de seguro, não sei o quê. Aí estava lá que eu nem sabia também disso. Tinha um seguro de vida que ele pagaria um prêmio, né, se houvesse diagnóstico de câncer de ovário e câncer de mama. Aí eu, opa, peraí, né? Aí encontrei esse papel do nada, né, gente? Claro que não, né? Foi Deus que colocou ali. E eu falo assim, gente, essa parte aqui foi muito boa, porque o tratamento, gente, é caro. A cirurgia, você gasta dinheiro que você não tem.
porque tem que gastar, o plano não cobre tudo e não reembolsa. Às vezes eu tive que entrar na justiça contra o plano para poder receber o reembolso. Enfim, a gente estava meio mal de grana, né? Quando chegou, a gente deu entrada na papelada e nós recebemos, vou falar para vocês o valor, nós recebemos o valor de R$70 mil. Graças a Deus. Graças a Deus. E o meu marido conta que ele fez esse seguro assim, foi ao banco, sabe aquelas coisas de gerente? E aí, não quer fazer um seguro para sua esposa? Não sei o quê. Ah, tá, bota aí. Coloca aí para fazer. E, gente, foi assim uma bênção para a gente. Foi um achado isso aí, porque eu pude pagar todos os meus cabelos, que eu vou contar a história aqui dos meus cabelos depois para vocês. Eu pude pagar as dívidas, cobrir a conta que estava, né? Estava assim, bem mal. E pude fazer várias outras coisas também. A gente descobriu que tem um remédio também que você pode tomar. Isso tudo, gente, quem me ajudou? Dr. Google. Eu descobri. Tem um remédio que você toma um dia antes. Um remédio você toma no dia da quimioterapia e um outro no dia seguinte. Não tive nenhuma náusea e nenhum enjoo. Nenhuma das vezes. Nenhuma das vezes. Eu odeio vomitar, gente. Odeio. Nunca fui daquelas pessoas assim. Tem gente que fala assim, eu estou passando mal, não sei o quê. Vou ali dar uma vomitadinha, vai passar. Gente, isso para mim não existe. Eu só vou vomitar se eu tiver assim, não tem mais jeito. Eu choro quando eu vomito, gente. Eu fico chateada com a vida, não sei. Eu odeio. Não passei mal de náusea, de enjoo, de vômito, nenhuma vez, durante todo o tratamento. Graças a Deus e a esse remédio, que a caixinha com 3 comprimidos era mais ou menos R$700 e poucos. Né? Mas valeu cada dinheiro, gente. Valeu mesmo. E isso aí também bota na conta aí do prêmio que a gente recebeu, né? Porque o plano não quis cobrir esse remédio. Por quê, né? Eles estão aí nessa para ganhar dinheiro, né? Não é preocupado com a saúde da gente. Tadinha dela, eu vou lá. Não, eles querem ganhar dinheiro, eles estão nessa para ganhar dinheiro. E a gente vai vendo essas coisas também, né? Quando a gente está em tratamento, é um mundo bem esquisito, né? Porque o tratamento de câncer é muito caro, muito caro. E as clínicas e os planos de saúde ganham muito dinheiro com isso. Muito dinheiro. E aí você vê que é realmente uma indústria, né? É um comércio. Eles não estão preocupados em descobrir, fazer pesquisas para saber por que eles vão parar de ter tantos clientes que estão dando tanto dinheiro para eles. Enfim, minhas teorias conspiratórias. Isso acontece. Às vezes eu penso assim, eu acho que alguém já deve ter descoberto a cura, pelo menos do câncer de mama e de próstata, que são os mais pesquisados. E já está aí há muito tempo, né? Mas a indústria farmacêutica, que é poderosíssima, riquíssima, eu acho que comanda o mundo aí nessa coisa e não vai deixar. Isso é uma coisa pessoal, né, gente? Não sei se é de verdade. Em março de 2016, eu coloquei um catéter implantado. Não sei se vocês sabem o que é isso. É um aparelhinho, sei lá, que você coloca aqui por baixo da pele. Tem que fazer uma cirurgia, né, para colocar isso. Por que o meu médico escolheu fazer isso? Porque, como eu esvaziei a axila desse braço aqui, eu não podia mais usar esse braço para pegar veia, tirar sangue, nem medir pressão, nada. Esse braço aqui, eu não posso um monte de coisa, eu tenho que ter muito cuidado com ele. Porque senão ele incha demais e não desincha com facilidade. Tem que fazer todo um tratamento. Coloquei esse catéter. Já tinha começado a quimioterapia, mas aí atrasou por conta de coisas de plano de saúde, consegui colocar o tal do catéter.
Essa aí sou eu. Claro, né, gente, que sou eu. Não, vou botar foto de outra pessoa. Claro que não. Sou eu fazendo a quimioterapia com a touca gelada. Gente, esse negócio dessa touca, eu ficava às vezes pedindo perdão a Deus, porque é vaidade, né, gente? Mas o cabelo, para mim, isso é muito pessoal. Tem mulheres que numa boa, cabelo cai, aí vem aquela conversa de, cabelo cresce, não sei o quê. Não vinha falar isso para mim. Naquela época, eu estava assim, gente, não, eu vou fazer de tudo que eu puder para esse cabelo não cair. E eu usava essa touca. Os primeiros 5 minutos de colocar a touca são os piores, que você sente muito frio e aqui, assim, esses ossos do rosto, assim, todos doem muito, porque fica muito gelado. Mas chega uma hora que você acostuma, e acostuma mesmo, de verdade. Eu ficava 4, 5 horas com essa touca. Era o tempo que eu tinha que ficar 1 hora antes e 1 hora depois do tratamento. E foi puxado, mas eu consegui sobreviver. Eu ia sempre assim, de casaco, e ainda usava lá as cobertas de lá, porque eu sentia muito frio, mas por causa da touca mesmo, né? Então, assim, durante o tratamento, eu que já estava, antes de começar, já estava acima do peso, aí pensei assim, né, gente? Câncer, o que a gente pode tirar de bom disso aí? Emagrecer, né, gente? Eu quero ficar com aquela cara de doente, chupada aqui assim. Meu sonho, gente. Meu sonho. Eu fui conversar com o meu médico. Falei, doutor, esse negócio aqui, eu não estou vendo que não emagreço, não paro de ter fome, pelo contrário, eu estou tendo mais fome. O que está acontecendo? Ele, não, gente, meu médico, ele é excelente pessoa jurídica, pessoa física, ele não fala, mas eu já tinha sido avisada que ele não conversa muito. Ele só responde o que você pergunta e fala muito assim, calmo, tranquilo, e é aquilo ali. Aí ele só ri quando eu falo dessas coisas, que eu estou gorda, não sei o que, ele acha graça. Mas, e agora você ri, mostra seus dentes, né? Porque é engraçado para você, né? Eu que estou gorda aqui. E perguntei para ele, assim, vem cá, não tem esse momento que a pessoa com câncer, né, fica sentindo mal e emagrece? Aí ele, não, para o câncer de mama não tem. Acontece, mas é o contrário, por causa dos medicamentos que eles ajudam a engordar. E o corticoide, que deixa você toda inchada, né? Eu falei, yes! Né? Que legal, né? Eu falei, que bom, mais uma coisa boa, né? Para a gente tirar. Então, eu já estava acima do peso, engordei 10 quilos durante o tratamento. E não vou falar desses números mais, porque não importa. E só tenho a dizer que vocês percebem que eles não foram embora ainda. Isso aí, né, mesmo usando a touca gelada, eu perdi 70% do meu cabelo. Eu tenho bastante cabelo, não parece, porque ele é meio assim liso, né? Mas eu tenho muito cabelo, quantidade. Eu perdi 70%. É muito cabelo, gente. Ficou só um rabinho assim, e caiu aqui em cima. Isso que eu achei interessante, né? Porque a touca ficava bem aqui, e aqui foi o lugar que mais caiu. E aqui também, né, ficou bem com buracos, assim, né, de que caiu o cabelo. E cada vez que eu tomava banho, quando eu lavava a cabeça, porque eu lavava pouquíssimas vezes, porque ia cair cabelo, né? E aquele momento do banho, que os cabelos vão caindo, é dureza, gente, não é fácil. Você olhar o cabelo caindo no travesseiro, na fronha, também não é fácil, né? É puxado. Então, eu tive vários momentos assim que essa coisa do cabelo mexeu muito comigo.
E aí, olha como é que eu fiquei. Isso foi no final. Eu fiquei só com um pouquinho de cabelo. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, se voltasse aquela moda do Chitãozinho Chororó, eu estava legal. Porque eu tinha cabelo atrás, mas não tinha aqui. Né? Aí se eu podia fazer aquele corte antigo, vocês lembram, gente? Que era colado aqui na cabeça e aqui um negócio estranho, comprido atrás. Eu estava assim. E eu vivia com o cabelo preso, porque escondia a minha careca aqui, né? Eu conseguia esconder. Eu usava pó colorido, tem um pó para cabelo, que é tipo maquiagem para o cabelo, para preencher, assim, para parecer que tinha um fundo ali, né? Escuro. E eu vivia com ele preso, porque não tinha condição de ficar solto. Aí, isso foi depois das quimioterapias. Eu fiquei com bem pouquinho cabelo. Mas não me arrependo de ter usado a touca, mesmo assim. Porque eu acho que se eu tivesse ficado completamente careca, ia ser mais difícil. Mais difícil, para mim, pelo menos. Em abril, eu comecei a ter uma febre. E aí, eu tinha terminado as quimioterapias vermelhas, fui internada porque estava com uma infecção, não descobriam. E aí, deve ser o catéter que está trazendo essa infecção, vamos tirar o catéter. Tirei o catéter. Ou seja, eu fiz todas as minhas quimioterapias na veia mesmo, no braço. E só esse braço, né? Porque eu só posso usar esse braço. Então, era às vezes na mão, a maioria das vezes era na mão que fazia. E a quimioterapia, ela acaba muito com as veias, né? As veias ficam muito prejudicadas. E até hoje, quando eu vou fazer exame de sangue ou quando eu vou fazer algum exame, é muito difícil achar uma veia minha. Eu já não tinha mesmo nenhuma veia assim fácil de pegar. Aí deu uma piorada. Tem horário, não tem? Ou pode passar até, sei lá, 2 da tarde? Não. Opa, peraí. Em abril também foi o batismo da minha filha. Com 11 anos, ela decidiu se batizar. A gente conversou bastante com ela. Não sei como é que é aqui, se tem regra de idade. Hã? Que vergonha. Tá, então faz de conta que eu não falei isso, não. Vamos pular isso aí. Ó, né? Passou já. Eu queria colocar para vocês também, assim, que as coisas boas também iam acontecendo, mesmo no meio do tratamento, né? A vida continuava. Lá em dezembro de 2015, o meu filho fez 15 anos e ele quis uma viagem. E ele foi para a África, foi para Namíbia, porque o primo dele, o melhor amigo dele, estava morando lá. E ele foi sozinho para a África. Nunca foi nem ao shopping sozinho. Quando eu estava no aeroporto, eu fiquei assim, o que a gente está fazendo, gente? Esse menino, meu Deus do céu! Até aquela idade, a gente falando lá no aeroporto, aí eu falei assim, filho, mas olha, fica acordado até chegar a janta para você comer e depois você dormir. Tem janta no avião? Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com esse menino? Mas, gente, ele foi sozinho, 3 conexões, trocar de avião e tal. Chegou lá bem, deu tudo certo, graças a Deus. E a minha filha também viajou nessa época. Eu achei ótimo eles terem ido se distrair, brincar, conversar, porque eles estavam sabendo do tratamento. A minha filha foi viajar com uma família de pastores lá da nossa igreja também. Então, assim, eu também não queria que eles ficassem só naquele ambiente, né? Aí a gente teve condições e teve como de mandar eles para viajar e eles viajaram. A gente gosta muito de viajar, uma família que adora viajar. Em maio de 2016, eu comecei com os sintomas de neuropatia, que infelizmente, eu fiquei com eles, estou até hoje. O que é a neuropatia periférica dos membros inferiores?
eu tenho uma sensação de dormência ou então de queimação nos pés, o tempo todo. Meus pés incham com facilidade também. E depois disso, eu perdi um pouco o equilíbrio também. Então, eu já não usava muito salto alto, grande, assim, ou fino. De lá para cá, então, só consigo usar saltinho baixinho, quadradinho, porque senão dá uma desequilibrada. Comemorando o Dia das Mães, ainda em tratamento. Meus filhos aí estavam novinhos ainda. O casamento da minha sobrinha foi em julho de 2016. Eu estava ainda indo para a última quimioterapia, na época desse casamento. E eu consegui, com uma amiga minha que é maquiadora, né, que ela enchesse mais aqui o meu cabelo, para eu poder fazer, né, um coque direitinho. Nessa época aí eu não tinha sobrancelha, eu não tinha cílio, eu não tinha pelo nos braços, no corpo todo, né? Não tinha pelo. Tem uma parte boa, né, gente, nisso, né? Tem uma parte boa. Mas não sentia falta daqui, não, mas daqui para cima eu sentia falta, né? E você sabia que grudar cílio postiço sem os cílios é muito difícil? Muito difícil, eu não sabia disso, mas a gente descobriu esse dia e a minha amiga conseguiu colar mesmo sem ter cílios lá. Em agosto de 2016, nós fomos viajar para comemorar o fim do tratamento de quimioterapia. Só que eu fui fazer um cruzeiro, viajar de navio. E não sei se vocês sabem, um dos sintomas que eu sentia muito era ficar meio tonta, né? Assim, mareada. Eu fui fazer um cruzeiro. Vai entender, né? E eu estava assim com aquela fadiga crônica. Fadiga, parece que acumulou tudo ali no final. Porque os sintomas eles vão vindo, né? A quimioterapia parece que você vai acumulando e aí no final você está bem, né? Eu, pelo menos, comigo foi assim. E fui viajar, fazer esse cruzeiro que eu não aproveitei nada, gente, sinceramente, porque eu ficava muito deitada, muito, muito. Mas os meus filhos, meu marido, se divertiram a beça. Para eles foi bem legal. Eu fui comemorar, mas eu só aparecia nas horas das refeições, claro, né, gente? Dá para perceber. É isso aí, a gente no cruzeiro. E também a gente foi padrinho de casamento. Gente, não peçam para ser madrinha uma pessoa que está em tratamento de câncer, tá? Eu não tinha nada, gente. Eu não tinha cabelo, eu não tinha peito, eu não tinha sobrancelha, não tinha nem como me arrumar direito. E esse dia aí, uma amiga minha muito querida casou e ela insistiu. Eu falei, tá bom. Já fui madrinha também, amamentando também. Não façam isso com as suas amigas. É horrível. A noiva atrasa, o neném começa a chorar. Aí você tem que ir lá, tirar a roupa para amamentar o bebê. Né? Não é legal também. A gente foi padrinho de casamento. E em setembro, eu coloquei o Mega Hair. Gente, esse dia foi um dos dias mais felizes que eu tive. Ter a sensação de pegar e ter cabelo, assim, eu sabia que não era meu, mas né, aquela sensação assim, ai gente, eu sentia muita falta disso, de tomar banho e sentir aquele cabelo assim, né? E eu fiz porque ali eu já percebi que tinha parado de cair e já estava crescendo, mas olha como é que estava, aquele corte que eu falei do Chitãozinho Chororó, de anos 80. Estava só assim, na frente, sem nada, e atrás tinha um pouco. E eu conheci uma profissional que trabalha com isso, excelente. Eu tinha, gente, um cotoquinho de cabelo. E ela me botou com um cabelo bem legal, bem legal. Mas, assim, primeira vez que eu fui colocar, levei 2 dias colocando.
porque era muito cabelo que ela precisava, né, para encher ali. E depois tem a manutenção, não sei aqui se alguém já usou mega hair, assim, daquele que é a mechinha colada mesmo, pequenininha, né? Dezembro de 2016, eu comecei a ter problemas com o meu expansor também. Tive que retirar o expansor. E, assim, em todo momento, tudo que ia acontecendo, uma das piores coisas que tinham para mim era ficar internada, né? Gente, ficar internada eu acho péssimo, péssimo. E ainda mais quando você não está se sentindo tão mal assim. Mas eu tinha que ficar em tratamento por causa dos antibióticos e porque eu tinha que fazer exame de sangue todos os dias. Às vezes mais de uma vez por dia. E, assim, essa experiência de ficar internada, né? Tira sangue todo dia. Como eu tinha só um braço, várias vezes eu tirei sangue do pé. Tive que colocar acesso aqui nesse dedão também, que não tinha outro lugar a mais para colocar. Enfim, esses momentos de aflição, né, que a gente passa. Mas, olha, gente, em nenhum momento eu me senti sozinha. Todos os momentos, primeiro que eu tinha muito apoio da minha família, graças a Deus, eu acho que é muito importante a gente ter, né, ali as pessoas, uma rede de apoio mesmo. A pessoa não pode ficar sozinha nesse momento. Por isso que eu escolhi lá atrás, assim que eu peguei o diagnóstico, eu contei para minha família logo, primeiro para os meus filhos, né, e depois fui falando para as outras pessoas. E imediatamente a gente falou para a igreja. Meu marido é pastor, né, de uma igreja lá em Jacarepaguá. Nós falamos à igreja, eu falei assim, a gente não precisa passar por essas coisas sozinho. Você tem que ter o apoio de outras pessoas, né? Então, a gente foi lá à frente, pediu oração, mesmo da igreja toda. Olha que apoio importante, né, que a gente pode fazer também, e que a diferença que fazia aquelas pessoas chegarem para mim, ó, estamos orando por vocês, hein? Olha, não estou esquecendo, não. E foi muito importante isso. Eu conheço algumas pessoas que escolhem não falar para ninguém. Gente, é muito difícil passar por isso tudo sozinha, né? É complicado. Eu acho que a pessoa tem que ser muito forte, mas muito, muito, muito forte para conseguir. Porque eu acho que é muito importante você ter um apoio. Em dezembro teve Natal, eu, mesmo toda ruim, estava arrumando a minha filha para apresentação de dança, aquelas apresentações de final de ano, né? Ela fazia jazz e eu maquiava ela e a vida continuava. Em janeiro, fui passear em Búzios, toda esquisita, gorda, mas fui assim mesmo, tá, gente? Você tem corpo de biquíni? Não estou nem aí, eu vou de short e vamos embora. Eu adoro praia, adoro viajar. Não deixei de fazer as coisas. Em fevereiro, eu comecei a radioterapia, que foi super tranquilo para mim, graças a Deus. Tem muitas pessoas que sofrem queimaduras, né? Ficam com problema na pele. Graças a Deus, não tive nada, 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 nada. Nenhum problema de pele. Eu cuidava normalmente. Tem uma pomada que eles falam para você passar e tal, mas não fazia nada muito além disso e, graças a Deus, não tive nenhum problema com a pele, que às vezes acontece. E o que eu fui vendo também, né, durante esse tempo todo de tratamento e tudo, primeiro você para de perguntar o porquê comigo, sabe? Acho que essa primeira pergunta, ela surge lá no início. Por que comigo? Porque depois que você começa a ver a quantidade de pessoas sofrendo nos hospitais, né, nos lugares que você vai de exame e tudo, você fica assim, por que não comigo? Né, o que eu tenho de tão especial? Eu achava, gente, que eu era especial, né? Que eu era, assim,
que a minha vida ia ser tudo perfeito, até o final ia dar tudo certo, não ia ter nenhum problema. Nunca pensei de passar por um câncer na vida, nunca passou na minha cabeça. Mas acontece, algumas coisas acontecem na nossa vida que a gente não tem resposta, né? Não tem resposta para tudo. E eu escolhi crer que mesmo com doença ou sem doença, Deus estava comigo e Deus já tinha me curado e eu ia ficar boa. Eu cria nisso o tempo todo. E a gente, nesses momentos também, eu acho que a pessoa que passa por um tratamento desse depois, tem muita coisa que muda, né? A gente começa a valorizar as coisas mais simples, as coisas bobas. Eu lembro da primeira vez que eu pude deixar alguém pegar na minha cabeça, porque o meu cabelo, eu não deixava ninguém encostar, porque, né, estava caindo e tal. A primeira vez que eu fui ao salão lavar, gente, o cabelo assim, naquele lavatório, foi maravilhoso, foi uma sensação maravilhosa. O sabor da comida voltar também foi muito bom, mas isso não foi bom, né? Pensar bem, né? Não precisava, né, tanto ser tão bom, né, gente? Infelizmente, né? E durante o tratamento da rádio, eu vi várias pessoas que também estavam em tratamento lá e muita gente sofrendo, né? Eu conheci algumas meninas bem mais novas do que eu, passando pelo mesmo processo e, assim, é muito triste, né? Você vê que é uma doença que, se tem alguma coisa que o câncer tem, é que ele é democrático. Ele não vê raça, cor, dinheiro, falta de dinheiro, magro, gordo. Eu conheci pessoas de todo estilo de vida e que aconteceu, né? De descobrir que estão com câncer. Fiz algumas amigas muito especiais nesse período, a gente fala assim, amigas do peito, né? De luta também, de passar pelo câncer, mas assim, uma delas, inclusive, é lá da minha igreja, muito jovem, gente, ela tem menos de 30 anos, e agora que está terminando o tratamento. E eu estou também, assim, um presente, não é, que o câncer me trouxe, foi que eu estou já em menopausa. Tem um lado legal, né, que a gente não menstrua mais. Isso é legal, essa parte é boa. Mas, gente, os calores que vêm, e eu não posso fazer reposição hormonal, justamente porque o tumor que eu tive não era ligado lá ao hormônio feminino. Então, eu não posso fazer reposição hormonal nunca na minha vida. Então, tem que aguentar. Gente, o calor é um negócio, assim, não sei se é só comigo, gente. Todo mundo sente que quem já está, né? Ó, ele sobe aqui no pescoço, assim, parece que o seu rosto está pegando fogo, né? Aí eu tiro a coberta e fico suando no pescoço, gente, suo demais no pescoço. Aí daqui a pouco passa, aí põe a coberta de novo. Aí daqui a pouco tira a coberta, põe a coberta. E o meu marido morrendo de frio no quarto. E eu, não, tira tudo, liga o ar-condicionado, tem que ligar o ar. E é muito calor, gente, é um calor de doido. Até quando eu cheguei aqui agora, eu pedi para ela, falei assim, irmã, por favor, eu preciso desse ar-condicionado mais forte, porque o calor que vem E assim, pela idade também, que o tempo que eu vou tomar esses medicamentos, eu tomo 2 medicamentos. Um é em casa, diário, e o outro é o Zoladex, que é uma injeção da barriga. Uma delícia, não é? A irmã disse que toma, né? É uma agulhinha, né, assim? É uma agulha tipo de crochê. Né? A segunda. Mas anestesiazinha ali, eu estou tomando de 3 em 3 meses agora. Os primeiros 2 anos eu tomava mensalmente.
São essas medicações que fazem a gente entrar nessa menopausa química. Mas o médico ainda não decidiu se quer que eu tome esses remédios por 5 ou 10 anos, porque estão mudando aí os protocolos do tratamento. Foram 25 sessões de radioterapia. E foram muito tranquilas, graças a Deus. Aí, assim que eu terminei a radioterapia, teve um retiro de pastores. Foi lá em Cabo Frio, foi bem legal. Está dando para ver direito, não, que a foto ficou mal ali na sombra, não dá para ver todo mundo, né? Vocês estavam lá? Vocês foram? Não? E em maio eu viajei para Atlanta, que é onde minha mãe mora, e eu tento ir para lá pelo menos uma vez ao ano. Minha mãe, meus irmãos, meus primos, minhas sobrinhas, todos moram lá. Só eu que moro aqui no Brasil, que eu escolhi. Porque eu escolhi ficar com meu marido, né? Então, assim, eu jogo de vez em quando na cara dele, que eu abri mão, tal, né? Dessa vida aí um pouquinho mais fácil. Mas ele está se comportando direitinho. Eu parei de jogar um pouco na cara dele. Essa vez aí a gente foi passear, aí minha mãe fez uma... Eu fui na época do meu aniversário, ela fez um bolinho para mim. Essa é minha mãe e meu padrasto. E em setembro, eu descobri que eu estava com hipotiroidismo. Ah, por isso que você está gorda. Não, gente, tá? Isso não é desculpa. Isso aí resolve fácil. Mas o médico acredita que tenha sido por causa da rádio. Porque ela faz as coisas por dentro, né? E pode ter sido por causa da rádio. Eu nunca tinha tido nenhum problema com tireoide, nada. Nem podia usar essa desculpa, né? Tipo do Ronaldo. Lembra que o Ronaldo falava que estava com problema na tireoide? Por isso que ele estava... né? Não podia usar essa desculpa. Agora também não, porque é fácil. É um medicamentozinho que você toma e resolve, né, gente? Aí teve o nosso congresso de mulheres no Ribalta. Essas daí são as minhas companheiras lá da minha igreja, as esposas dos outros pastores. Em setembro a gente comemorou aniversário de casamento. Aí estava comemorando 22 anos. Aí a gente ficou aqui no Rio mesmo, pertinho, mas a gente sempre comemora. Isso que, assim, também... Eu sempre gostei de comemorações, de festas, sempre gostei. Nunca tive jeito para encher uma bola. Né? Eu não consigo dar um nó na bola, gente. Sabe a bola de criança, né? Eu consigo encher, mas não consigo dar o nó. Como é que eu ia arrumar? Eu falava assim, Jesus, eu preciso ter muito dinheiro nessa vida para fazer a decoração da festa dos meus filhos. Pelo menos isso, né? Porque eu nunca tive jeito para as coisas. Mas eu sempre gostei muito de comemorar. E depois, então, passando por esse tratamento todo, eu acho que a gente tem que comemorar todo dia, toda hora. Toda ocasião. É aniversário de casamento? Vamos comemorar. É aniversário de tempo que acabou a quimioterapia? Vamos comemorar. Ano que vem eu vou fazer bodas de prata. Eu quero comemorar. Que eu acho que tem que comemorar mesmo. Comemorar a vida, né? Que eu estou aqui... E assim, minha família está aí, está bem, estamos abençoados e a vida continua. E eu acho que a gente tem que comemorar mesmo. Esse dia aí foi a primeira caminhada que eu fiz do Outubro Rosa. Achei irônico, né, a palavra atleta na minha blusa, mas tudo bem. Nunca mais tive coragem de usar por causa dessa palavra, porque eu acho que é uma vergonha. Botar atleta... Não, né, gente? Mas eu consegui caminhar, eu não consegui correr. Não consegui antes também não, tá, gente? Mas por causa da neuropatia deu uma piorada. Uma vez um professor de academia perguntou se eu não corria nem para atravessar a rua. Eu falei, não. Eu espero o sinal fechar e vou devagarzinho. Então,
Mas com essa coisa da neuropatia, realmente aí que eu não consigo mesmo, né? E eu fiquei muito feliz que eu consegui completar 5 quilômetros de caminhada. Consegui. Não fui a última, não. Consegui. Em janeiro de 2018, nós fizemos uma viagem com um grupão da igreja. Foi muito legal. Tinham mais de 60 pessoas da nossa igreja. A viagem foi combinada assim: vamos, fulano, vamos. E quando a gente viu, já tinha mais de 60 pessoas no grupo. Todo mundo da igreja. E foi muito legal. A gente foi para Orlando. Isso aí é só uma parte, porque as fotos... Eu nem achei as fotos com todo mundo, porque a gente tinha dificuldade de tirar todo mundo. Fizemos uma blusa também, aquela coisa bem brega mesmo. Fizemos. Em janeiro de 2018, no final do mês, eu fiz a minha primeira cirurgia mesmo, né, de reconstrução. Aí eu coloquei 2 próteses de silicone. Aí tá. E, enquanto isso, eu consegui entrar no Sara. Não sei se vocês conhecem esse hospital, né? Eles são referência mesmo, né, em reabilitação neurológica. E eu consegui entrar lá, mas a minha questão, as médicas de lá falavam, e o médico já tinha falado, o maior sintoma que eu tenho da neuropatia é a dormência nos pés. Que isso que me faz perder o equilíbrio, não conseguir usar alguns tipos de sapato, ter o cuidado de não me machucar sem perceber. Eu já queimei o pé na praia, na areia, e só vi depois em casa, a bolha, né? Porque eu não sinto que a areia estava quente, não conseguia sentir. E eles falaram que isso eles não podiam me ajudar muito. Então, ainda estou aí em oração para ficar livre também disso daí, completamente. E eu consegui fazer um tempo de fisioterapia lá no Sara. Muito bom, gente. É um hospital realmente, assim, espetacular. Muito bom. E tudo de graça, né? Só você se inscrever na internet, tem uma filinha e tal, mas não é nada também. E chegou uma hora que eles me dispensaram porque falaram que, tipo assim, vai que tu está ocupando o lugar de gente que precisa. Em setembro de 2018, eu consegui essa bênção também de ter um consultório próprio, uma sala minha. Eu já atendia nesse mesmo prédio que eu comprei essa sala, desde que eu me formei. Só que só agora que eu consegui realmente... Eu dividia com outras pessoas, né? Sublocação. E aí agora eu tenho um consultório próprio, graças a Deus. E 2018 também fiz a caminhada. Eu falo caminhada porque eu só caminho, tá, gente? Mas tem um pessoal que corre, né? Então, eu acho lindo, gente, a pessoa correr. Acho lindo. Sempre achei bonito. E eu tinha um médico que falava que caminhar engorda. Eu falei assim, por quê? Ele vai ver quem está caminhando e quem está correndo. Quem está caminhando são os gordos e quem corre é magro. Eu falei, poxa, isso é gordofobia. Vou denunciar depois. Em dezembro, a gente viajou mais uma vez para Nova York. Foi realizar um sonho aí dos meus filhos, de conhecer. E minha filha também estava começando as comemorações dos 15 anos dela, né? Porque ela é muito chique, né? Isso fez parte do presente dela também. Mas a gente fica tão feliz, né? Quando os nossos filhos realizam os sonhos, né? E eu penso muito nessa relação de Deus com a gente. Como Ele deve ficar feliz também de ver quando a gente realiza sonhos, né? Quando a gente está feliz, a gente está conseguindo alcançar algumas coisas que a gente achava difícil, que não ia conseguir. E, gente, essas viagens que eu faço, eu não consigo andar muito tempo. Então, vocês imaginam que é um pouquinho... E eu ando mais devagar também, né? Meus filhos ficam me gritando lá na frente. Vem, mãe, vem!
Eu disse, gente, eu não consigo. Às vezes, em alguns lugares, eu pego cadeira de rodas, que eu vou mais rápido. Mas Nova York não tem jeito, é andar muito a pé, muito. E no frio terrível, essa época que a gente foi. Mas, mesmo assim, eu corro atrás e eu consegui fazer o que eu queria fazer lá. Não deixo de fazer as coisas. Eu acredito muito nisso, assim. Eu não vou deixar isso me limitar tanto, sabe? Já me limita para algumas coisas. Eu não vou deixar que uma condição assim vai me limitar ainda mais. Não vou aceitar que venha me tirar mais coisas, né? Isso. Em janeiro, tive que fazer a segunda cirurgia reconstrutora. Por quê? Porque o meu corpo não aceitou as primeiras próteses que eu coloquei. Mesmo sem estar, né, com a imunidade baixa e tudo. Eu não sei, gente. Eu acho que... Eu já falei com o meu médico. Meu corpo não gosta de botar nada, é só tirar. Eu só queria tirar coisas, não botar nada. Aí ele não aceita, né? Tive problema de seroma nas duas mamas, e essa daqui, que é a direita, que não tinha nada a ver com a história, a prótese encapsulou. Não sei se vocês sabem. Ela ficou muito dura, não ficou legal. Tive que tirar, aí coloquei outras. Retirei aquelas e coloquei outras novas. E a história não acabou. Em fevereiro de 2019, eu fiquei, né, pouquinhos dias com essas segundas próteses e comecei a ter uma febre, infecção e fui internada de novo e chegamos à conclusão que tinha que tirar as próteses. Ok, tirei as próteses. Hoje vocês estão falando com uma pessoa despeitada. Eu estava insistindo, né, assim, com o mesmo médico, ele já sabia a minha história toda e tal, e eu continuei nele. Quando chegou agora fevereiro de 2019, ele falou assim, eu não sei o que fazer com você, eu não sei mais como te ajudar, eu estou muito chateado, você fica à vontade para procurar outros médicos. Aí eu fiquei à vontade. Só que agora, semana passada, eu fui a um outro cirurgião plástico e, pela primeira vez, eu ouvi que existe essa... Eu também esqueci o nome, gente. É o quê? Adorei já o começo da história que ele me contou. A gente vai tirar a gordura sua. Achei legal, né? E eu tenho muita. Então, vai ser tranquilo a cirurgia, né? Isso daí não vai faltar. A gente vai tirar a gordura sua e vai enxertar, né, a sua própria gordura. As chances de você rejeitar são bem menores, né? Porque é uma coisa do seu corpo já. Aí eu fiquei um pouquinho chateada com o meu outro médico, um pouquinho só, mas agora eu já estou conseguindo orar por ele, pedir a Deus que abençoe ele, a mãe dele também, sempre que eu lembro dele, Deus abençoe sua mãe e você também. Porque a gente ouve umas coisas e eu não quero muito acreditar, né? Que existem médicos que só querem ganhar dinheiro. Então, com as próteses, se ganha muito mais dinheiro do que um outro procedimento que o plano cobre todo, né? E eu não queria muito acreditar, achava que meu médico era bacana, legal, mas, né, não foi bem assim, pelo menos comigo. E nessa segunda internação, né, e para retirada das próteses, o tempo que eu fiquei internada, eu não tinha mais como pegar a veia, e eu fui apresentada a um procedimento que eu não desejo a ninguém, talvez só ao capeta mesmo, que é o acesso profundo. Quem aqui já ouviu falar disso sabe o que é? Né? Aqui
É um acesso aqui no pescoço. Né? Dá até nervoso, né? Algumas pessoas assim. Então, não vou entrar em muitos detalhes, não. E, assim, eles colocam uma parada aqui, é aqui no quarto mesmo que faz a colocação. E o meu marido, posso ficar aqui com ela? Posso. Eu falei assim, doutor, eu não vou aguentar, eu sou muito ruim de dor, eu preciso de uma anestesia. Eu quero uma anestesia, eu quero dormir, eu não quero ver nada. Não, isso aí é tranquilo, a gente faz aqui no quarto. Meu Deus, foi punk, foi pesado, foi puxado. Colocar um negócio aqui por dentro, né, para pegar essa veia aqui. Eu não gosto de anestesia local, eu gosto de dormir, eu não quero ver nada. Porque tem gente que tem medo de anestesia, né? Gente, eu acho que a anestesia é uma das invenções mais maravilhosas da vida. E principalmente aquela que põe para dormir. Especial, né? Eu acho especial. E aí, quando o médico terminou o procedimento, eu falei assim, você mentiu para mim. Igual criança. Você mentiu para mim, você falou que não ia doer. Se eu falasse como é que era de verdade, você não ia fazer, né? Gente, tem uns médicos tão fofos, né? Tão legais. Amém. Deus abençoe a vida deles, a classe médica, né? E eu fiquei 11 dias internada, e antes do final um pouquinho, retirei as próteses, a febre passou, e tudo foi resolvido e voltei para casa. Mas o que assim, eu tiro, né, assim, dessa história toda, disso tudo que foi acontecendo comigo? Eu fui aprendendo muitas coisas, mas principalmente assim, que eu não tenho controle da minha vida. Eu não tenho. Eu não sei o que vai acontecer amanhã comigo. Eu tinha muito isso de planejar e organizar, e eu ficava muito chateada se alguma coisa do meu plano não desse certo, ou não funcionasse do jeito que eu queria que funcionasse. Isso é uma característica interessante de pessoas controladoras, né? Depois é que a gente vai se conhecendo mais também, nesses momentos. E eu fui percebendo que a vida pode ser muito mais leve, né, do que eu achava. Eu era muito rígida com algumas coisas, comigo mesmo, com os meus filhos, com meu marido, enfim, com as outras pessoas. Gente, isso tudo ficou para trás. Eu hoje me vejo uma pessoa muito mais flexível para muitas coisas, porque eu acho que você vai percebendo que o que é realmente importante na vida, né? É o filho tirar só nota alta e passar para a faculdade tal. Não sei se isso é o mais importante da vida, né? A gente começa a dar valor a outras coisas, muito diferentes. Eu passei a dar muito mais valor de tempo em família, e não fazendo outras coisas, de repente para outras pessoas até. Pode parecer um movimento um pouco egoísta, eu acho que é um pouquinho só, mas eu acho que a gente tem esse direito. Tem esse direito de se cuidar e olhar assim, o que para mim é mais importante? É olhar para a minha vida, é estar num relacionamento próximo com Deus, né? E eu acredito hoje, assim, com todo o meu ser, que a vontade de Deus é que todos nós sejamos curados completamente, nas nossas emoções, no nosso corpo, e o nosso espírito que já nasce de novo. Mas assim, eu vejo também que eu precisei aprender muitas coisas. Eu não acredito que Deus coloca doença nas pessoas. Não sei se você tem essa crença, que Deus coloca uma doença para ensinar alguma coisa a alguém. Eu não creio assim, é uma crença minha pessoal, porque eu acredito que tudo que tem a ver com matar, roubar e destruir, vem do inimigo, não vem de Deus. Deus, Ele quer a gente com saúde, quer a gente bem, né? Então, eu sempre orei repreendendo e crendo que Deus estava do meu lado.
Tive vários momentos que eu fiquei triste, que eu chorei, aqueles momentos lá no início de por quê? Por que comigo? Porque não tratei direito disso, das emoções e tal. A gente tem que cuidar também das nossas emoções, porque a gente sabe, hoje já é comprovado, né, que muitas doenças vêm por causa da doença emocional primeiro, né? Acaba que você somatiza e manifesta outras doenças no corpo. Mas eu não encontrei todas as respostas. E eu acho que a gente sempre vai passar por situações assim na vida que nem sempre a gente vai ter as respostas. E é um momento seu, é você escolher. Eu vou continuar crendo ou eu não vou crer mais? Eu vou continuar firme com Deus ou não, para mim isso não dá mais, não dá certo, não funciona. Eu escolhi continuar crendo, mesmo não tendo a resposta. Que eu sou uma pessoa muito curiosa, muito. Quer me matar é falar assim, tem um negócio para falar para você. Amanhã. Acabou, gente. Acabou. Né? Assim, eu fico para morrer. Então, vocês imaginam o quanto que eu não perguntei para Deus as coisas, né? Porque eu gosto de ter respostas, ter explicações. Eu sempre fui atrás das explicações, dos porquês das coisas. Sempre fui assim, desde pequena. Não aceitava aquele não da mãe, sabe? Tipo, tem que ter um porquê, tem que explicar. E eu fui vendo assim que é isso mesmo. Nem tudo vai ter explicação, nem tudo você vai entender. E a diferença é como é que você vai reagir diante dessas situações complicadas. Lá atrás também, 1000 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu tentei engravidar 2 vezes, eu perdi 2, nas 2 primeiras vezes que eu engravidei, eu perdi. E naquela época também fiquei muito chateada com Deus, briguei com Ele, fiquei meio, né, fazendo birra, coisa de criança, né, gente? Que eu acho que Ele deve olhar para a gente e falar assim, olha lá, é criança ainda, gente, olha lá, deixa ela, daqui a pouco ela cresce, né? Então, também, até hoje, se falar para mim, você tem uma resposta do porquê que você não teve? Não tenho essa resposta. Mas também não fico mais perguntando. Há muito tempo já. Não fico mais perguntando. Por que eu não perdi 2 vezes antes de conseguir ter os meus filhos? Então, assim, a gente passa por essas situações, passa por perdas que nem sempre a gente vai entender o porquê. Nem sempre a gente vai ter a resposta. Mas é a nossa escolha de, não, eu vou continuar vivendo e vou continuar crendo que Deus é fiel, que a palavra dele é fiel e que ele não mudou. Ele não mudou, e não mudou no meu caso especial. Não, a palavra dele continua a mesma. Ele continua sendo o Deus que cura, que sara, e eu acredito que ele pode usar a ciência, os médicos também, para abençoar a gente. Eu sempre peço a Deus, assim, os melhores, me aponta, sabe? Eu quero que sejam pessoas, assim, que vão cuidar de mim mesmo e que Deus vai estar usando essas pessoas até sem elas perceberem, né? Para abençoar a gente. E é isso que eu peço a Deus. E o que eu peço a vocês hoje, né? É para você pensar nisso. De o que realmente é importante na minha vida? O que realmente importa? Eu fico brincando, né? Com esse negócio de emagrecer, de estar gorda e tal. Às vezes é isso que é o mais importante na sua vida. Essa coisa da estética, né? Da beleza, que eu tenho que estar num padrão assim. Será que isso é o mais importante mesmo? Então, eu queria que a gente pensasse um pouquinho. Em junho foi a realização de um sonho, que é fazer uma festa, né, de 15 anos para quem tem filha. A minha filha queria ter festa. Tem meninas que já preferem outras coisas, mas ela queria ter uma festa e a gente conseguiu fazer uma festa bem legal para ela. E eu coloquei aí, né? Eu sempre procuro levar assim as coisas com muito
bom humor também. Eu sou muito de brincar, eu gosto de brincar. Mas tive os meus momentos para baixo também, né? Meus momentos tristes. Ninguém consegue ser forte o tempo todo, gente. E a gente não precisa ser forte o tempo todo. Quando você precisar de ajuda, pede ajuda. Pede. Eu acredito que você deve ter pessoas aqui nessa igreja mesmo, que podem te ajudar, podem te abençoar com uma palavra amiga, te dar uma força, te colocar para cima. Às vezes as pessoas estão passando situações na igreja, a gente nem está sabendo. Eu disse, meu Deus, mas ela não tem uma amiga para compartilhar, não tem ninguém que está ajudando ela. Não, não tem. Procure ajuda, não fique sozinha. Se você está passando qualquer dificuldade, não fica sozinha. E eu escolhi esse versículo, né? Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter tudo. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância. Seja com cabelo, sem cabelo, seja magra, seja gordinha, seja com saúde, seja doente. O segredo é o quê? Eu posso fazer todas as coisas naquele que me fortalece. É Ele que me fortalece e que me dá força e me dá alegria de viver. Todos os dias, quando eu acordo, eu estou feliz porque eu estou ainda aqui. E eu acredito que Deus ainda quer usar a minha vida. Tem um propósito na minha vida, para muitas coisas ainda. E eu acredito que vocês também. Se você está aqui hoje, né, se você está aqui até hoje, é porque Deus ainda quer te usar. Ainda quer te usar. E é importante a gente se colocar à disposição dele para ser usada. Amém? Amém, gente.